Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eu confesso a vocês que eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, porque a empresa que ele vem aqui explanar, né, os grandes benefícios da mesma, oxigena a vida da gente em vários sentidos. Posto de gasolina, nosso apartamento, nossa casa, na indústria, no comércio. Eu estou falando exatamente da Algás, que é uma empresa genuinamente alagoana. O gás é nosso. E eu estou tendo o prazer hoje de receber Fábio Souza, que é o gerente comercial da Algás, que vai passar para a gente toda a radiografia, né, de fazer com que o alagoano possa, assim, ficar muito mais feliz, tá certo? Está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto e, como eu falei no preâmbulo do programa, estou tendo o prazer, gente, hoje de fazer um retrato de uma empresa com toda a credibilidade, uma empresa séria e que tem sim buscado no mercado algo a mais para o alagoano, e eu estou recebendo aqui exatamente o gerente comercial da Algás, nosso querido Fábio Souza, que vem traçar para a gente aqui as diretrizes, as prospecções de negócios, os grandes avanços, enfim. Fábio, eu quero agradecer aqui a sua vinda no nosso espaço, já perguntando quem é Fábio Roberto Souza. Seja bem-vindo, irmão. Souza com S, Souza, muito obrigado pelo S. convite. É um prazer a gente estar aqui, a gente bater esse papo para falar da Algás, falar do nosso dia a dia, falar desse combustível e dessa empresa que está presente aí na vida de tantas pessoas, em várias, como você citou, vários segmentos. Tem pessoas que usam o gás diretamente, tem pessoas que usam o gás indiretamente, mas é muito prazeroso fazer parte dessa empresa, construir essa empresa que está tão presente aí na vida dos alagoanos. Que coisa bacana. De que forma o gás foi parar no coração, né, do Fábio? De que forma você, né, entrou, concurso, começou... Porque geralmente tem uma história, né? E você já vai com 17 anos, né, militando dentro desse órgão, um órgão, como eu falei, com toda a credibilidade no mundo e, claro, a sua competência também o fez, né, ascender também, né, a Algás. E depois eu tenho uma pergunta também muito bacana, mas, claro, eu quero saber como é que a Algás foi parar na sua vida. Bom, Alagoas, eu já tenho um histórico com Alagoas. Eu sou pernambucano, mas a família do meu pai é aqui alagoana. Eu tive a honra de ser batizado aqui em Maceió, na Capela de Santa Rita, aqui no bairro do Farol. Cara. Isso aí aconteceu lá atrás, né? Ao longo da minha vida, da minha trajetória estudantil, na minha formação técnica, na minha formação em engenharia, não imaginava que viesse parar aqui em Maceió. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mecânico industrial. Meu pai trabalhou a vida toda em usinas de açúcar e álcool, produção de açúcar e álcool. E eu, quando me formei, eu ingressei nesse segmento também. Tanto é que meu primeiro emprego foi aqui em Alagoas, numa usina no interior, em Colônia Leopoldina. Aí depois eu fui para outras usinas em Pernambuco e depois tive a oportunidade de ingressar na Algás. Eu fiz um concurso público, nunca fui aquele estudante concurseiro. Fiz a prova, conferi o gabarito, não tinha sido aprovado, recebi uma ligação de um amigo de faculdade que já era funcionário da Algás dizendo que eu tinha sido aprovado e eu ia ser chamado. Que legal, cara! E aí culminou que eu não sabia bem o que era uma empresa de economia mista, conheci a Algás no momento de vir trabalhar na Algás e
tinha colocado para mim que se não fosse um ambiente prazeroso, um ambiente de satisfação, um ambiente que integrasse as pessoas, eu não passaria muito tempo e voltaria para a minha usina, para as minhas canas, para as minhas máquinas de grande porte. Mas essa lua de mel aí começou em 2008 e está durando até hoje. Quer voltar para a usina? Não. Aproveitando até essa minha pergunta, né, essa ponderação, eu queria que você passasse para a gente uma radiografia, né, nesses 17 anos que você, né, trabalha na Algás, e olhando para trás, né, qual o raio-x que você traz para a gente, que você pode passar para a gente, da Algás da época que você entrou, né, para um Algás de 2025 que, né, no programa de hoje vocês vão conhecer melhor, que praticamente atende o alagoano em 90% das suas necessidades, do seu dia a dia, do seu consumo, na qual você vai conhecer melhor, né, a toda esse portfólio da Algás. De que forma você pode falar para a gente da Algás de ontem para a Algás de hoje? Bom, a Algás é uma empresa jovem, né? É uma empresa que ela nasceu em 93, é uma empresa que começou a operar com apenas 6 clientes. Hoje a gente tem mais de 90 mil clientes contratados, dos quais cerca de 65 mil clientes já estão consumindo gás. E esses clientes, eles permeiam por vários segmentos da economia, né? Como você citou, a gente tem aí a presença no segmento residencial, atendendo todo o mercado imobiliário. A gente tem uma presença no segmento comercial, com bares, restaurantes, hotéis. A gente tem uma presença também no segmento industrial, com vários ramos de atividade, indústria de alimentos, de bebidas. Toda a cadeia de serviço, a gente está bastante integrado. Então, nessa jornada aí de 30 e poucos anos, a gente viu uma empresa sair de 6 para 90 mil. Caramba, a gente viu uma empresa sair de poucos quilômetros para mais de 600 quilômetros de gasodutos implantados. A gente viu uma empresa que inicialmente atuava basicamente em 1, 2, 3 municípios, que tinham grandes clientes industriais, clientes âncora, que eram operados inicialmente pela Petrobras e depois foram integrados à base de clientes da companhia. E hoje a gente tem atuação aqui, presença em mais de 15% dos municípios alagoanos. Então é muito gratificante ter ajudado a construir toda essa jornada, né? Para cada mercado, para cada segmento, a gente tem uma estratégia de atuação diferente, a gente tem uma aproximação, a gente tem relações institucionais estratégicas que fazem com que a gente consiga levar os benefícios do gás natural para todo mundo. No caso, você citou aqui a indústria, comércio, postos de gasolina, como também o mercado imobiliário, que é uma coisa que no segundo bloco a gente vai tratar sobre ele, porque é um mercado que praticamente eu diria que 90% das construtoras hoje provocam, no caso, a Algás, ofertando para o consumidor algo diferente, né? Quem não está fazendo isso está ficando um pouco para trás, até porque hoje o consumidor já pergunta, tem gás canalizado, no caso, né? Isso. Aí eu pergunto, esses 4 pilares que dá o sustentáculo comercial da Algás, né? Como eu citei agora, eu pergunto, de que forma vocês solidificam cada um deles, né? E se a prospecção também, Neto, de outros negócios que podem se incorporar a esses 4? A Algás é uma empresa que ela sempre se destacou no cenário mundial pela sua inovação ou pelo seu pioneirismo, né? A gente tem, cada estado da federação, ele tem uma companhia distribuidora de gás. A maioria delas é da mesma geração da Algás, é do começo da década de 90 para cá. E a gente tem algumas companhias que são mais longevas, como no Rio e São Paulo, empresas centenárias. Mas a Algás, mesmo sendo uma companhia jovem e uma companhia de um estado do Nordeste, um estado territorialmente muito pequeno, a gente se destacou em várias ações ao longo desses 30 e poucos anos, como, por exemplo, foi a primeira companhia a ter cliente residencial fora Rio e São Paulo. A gente estava aí competindo no cenário. Competindo, eu falo em indicadores. E um estado pequeno, né? Competindo em termos de indicadores, né? Então, você tinha Rio e São Paulo com companhias com mais de 100 anos e a gente ali, recém-nascida, já atuando nesse mercado. Então, isso foi uma ação de pioneirismo da gente. Tem uma outra ação também que a gente sempre gosta de destacar, né? O gás natural, às vezes, ele pode chegar em determinadas localidades sem o gasoduto ter chegado. Então, em 2004, a gente foi a primeira companhia do Brasil a ter um posto de combustíveis revendendo gás natural sem ter gasoduto naquela cidade. Isso aconteceu lá em Arapiraca, em 2004. Então, assim, a gente vê que
teve uma atuação de destaque, um pioneirismo no segmento imobiliário, teve uma atuação de destaque, um pioneirismo no segmento veicular, o segmento comercial também. Então, assim, ao longo dessa jornada, todos esses segmentos eles têm estratégias distintas, têm resultados reconhecidos nacionalmente e fazem com que, a partir do histórico que a gente fez até hoje, a gente consiga traçar e trabalhar os anos que vêm aí pela frente, que não deixam de ser desafiadores como foram os anos que se passaram. Perfeito. No campo da indústria, né, já que a gente está alencando alguns pilares da empresa, né, no campo industrial, né, qual o setor, né, o segmento industrial que hoje agradece a Deus por ter, no caso, a Algás como uma grande aliada, grande parceira, qual as empresas que têm toda a identidade com a Algás? Eu diria que todas, porque usar gás natural é sinônimo de conforto, de praticidade, de segurança energética, tem uma série de atributos que a gente consegue entregar por meio da nossa malha de dutos. Mas a gente consegue destacar aqui as atividades industriais aqui do estado de Alagoas, como o setor petroquímico, né, a cadeia da química e do plástico, que ela é ancorada na utilização de gás natural como energético. A gente tem também o setor cerâmico, né? A gente tem indústrias de grande porte com atuação nacional que tem o gás natural como principal insumo, principal energético dentro dos seus processos industriais. A gente tem indústria de alimentos e bebidas aí que tem marcas reconhecidas nacionalmente. Essa penetração da Algás, especificamente no setor industrial, ela não está regionalizada única e exclusivamente no principal polo industrial aqui. A gente tem 45 clientes industriais que eles estão distribuídos ao longo do estado. A gente tem clientes em Arapiraca, a gente tem clientes em Rio Largo, a gente tem clientes em Maceió, tem clientes em Marechal Deodoro. A gente tem clientes de 5 mil metros cúbicos por dia, de 50 mil metros cúbicos de gás por dia, que legal, de 0,5 metros cúbicos de gás por dia. Que bacana, então, assim, cara. Quando eu digo que o gás natural tem esse poder de trazer o benefício independente do porte, independente do segmento e do ramo de atuação dessa empresa, é uma verdade e a gente tem essa realidade no dia a dia dos nossos clientes. Pelo que você passa para a gente, né, a esfera comercial, isso passa a ser também, até dividindo com o pessoal de casa, um atrativo para aquele empresário que quer se instalar aqui no estado de Alagoas. Eu estou falando alguma besteira ou é uma realidade? Você está coberto de razão. Um grande empreendimento, ele precisa ser atendido em algumas demandas. Quais são essas principais demandas? Energéticos, e aí nesse grupo se inclui o gás natural, a energia elétrica, água, grandes indústrias têm processos que consomem grandes quantidades de água, logística, para poder escoar a produção e receber as matérias-primas. E o gás natural ele consta como um dos itens, né? Tem indústrias que são termointensivas, cuja base dessa energia térmica é o gás natural, e a presença da Algás nos principais polos e distritos do estado, a disponibilidade de gás que tem aqui em Alagoas, a capacidade de atender esses clientes, ele realmente é um diferencial quando da decisão aí de um grande empreendimento vir se instalar aqui em Alagoas ou em outro estado. E aí, como vocês não param, né, e a gente está falando da indústria, e vocês notem a importância dessa ferramenta necessária, né, que mexe com oxigena o caixa, né, do Estado, plano de expansão. Isso aí todo mundo quer saber. Por mais que vocês ainda tenham, né, estão lá já num nível bem diferente, bem mais avançado, existe ainda para o ramo da indústria, né, industrialização, um plano de expansão ainda? Sim. Esse estudo é real? Hoje, os polos de Marechal Deodoro, de Maceió, de Rio Largo, 2 polos industriais em Rio Largo, em Messias, eles são atendidos com gás natural, eles têm a disponibilidade do gasoduto, mas existem ainda outras fronteiras que a gente precisa romper, e uma delas, que a gente até teve a honra de formalizar o início desse projeto na semana passada, é um projeto de uma rede local que a gente vai implantar no município de Batalha. Batalha tem um destaque aí por ser uma região leiteira, né, que está atraindo grandes indústrias. A gente tem uma cooperativa lá de grande porte, tem outros empreendimentos que estão chegando. E
o gás natural é um grande aliado na chegada desses empreendimentos, porque a gente consegue ter uma energia segura, uma energia limpa, uma energia que consegue suprir a demanda dos empresários e consegue dar sustentabilidade para o projeto. Sustentabilidade que eu falo no sentido ambiental e no sentido econômico do negócio, pela perenidade do negócio. Que coisa bacana. No campo do comércio, né? A gente falou da indústria, no campo do comércio, quais são, no caso, os setores, os segmentos que mais têm o perfil, no caso, e fazem questão de ter a Algás como uma verdadeira aliada? Bom, a gente tem como grande alavanca do consumo de gás natural o ramo da gastronomia, né? Maceió hoje é um dos principais destinos turísticos do país, e essa movimentação, isso aquece muito o setor de bares e restaurantes. Então, os bares e restaurantes adotam o gás natural, tem uma praticidade, tem uma eficiência, tem uma economia, tem uma tranquilidade, tem uma série de atributos que estão totalmente alinhados aos objetivos dos empresários. Quando você falou anteriormente dos planos de expansão da Algás, a Algás é uma empresa que ela está constantemente expandindo. Todos os dias a gente está crescendo a nossa rede. Né? Todos os dias tem uma equipe fazendo obra, implantando metros de tubulação no solo alagoano, aumentando o nosso ativo, levando o gás natural para novas regiões, para novos clientes, para novos bairros, para novas ruas. Então, assim, a Algás é um organismo vivo em franca multiplicação, em franco crescimento. E aí, diante disso que você passa para a gente, né? Claro que o comércio também é de grande relevância, né, para todos nós, né, que depende também da economia, né, da importância da economia. Aquele empresário que nesse momento está assistindo o nosso programa e vendo aqui a importância de ter a Algás como um grande aliado, mas ele ainda não provocou. Né? Existe algum setor da Algás, algum setor da empresa, né, que está à disposição, que você entre em contato, que você entra aí no Instagram, certamente deve ter, depois a gente vai passar toda a rede social. Também existe o setor que pode ser provocado pela sociedade? Sim. Existem os nossos canais de atendimento, né? Nosso telefone fácil, tridígito 117, você liga. 117? A equipe de atendimento. Só um minutinho, produção, bota aí embaixo, por gentileza. 117. 117, você que é da área comercial, você que é empresário e outros afins que a gente vai tratar no segundo bloco, dono de posto de gasolina, né? Que mais? Dono de construtora, todo. 117, você estreita a relação e faz com que o seu cliente saia muito mais feliz, porque você vai ter a Algás uma grande aliada. E eu confesso a você, vale a pena. E além, claro, do telefone, o Instagram. Tem o Instagram, todas as mídias sociais. @Algás. O algás.com.br, o @Algás. Tá tudo aí embaixo, viu, gente? Você consegue acessar nossa empresa, todos os interessados, todos os potenciais clientes conseguem acessar, e internamente nossa equipe de atendimento vai direcionar para a área comercial e a área vai dar todo o suporte para que o consumidor se conecte à nossa rede e passe a ter os benefícios do gás natural. Muito bom. Tá vendo aquele café ali do Sebrae, que também é um grande aliado do alagoano? Vamos tomar um cafezinho do Sebrae? Vamos. Pessoal, vou para um rápido intervalo. Se você está com algum problema na sua empresa, faça como a Algás, tome atitude e cresça. Procure um consultor do Sebrae e passa para ele as suas adversidades. Certamente ele vai falar. Para o capital de giro, a gente vai tentar resolver desse jeito. Para o estoque, gastou tudo, vamos por esse caminho. Enfim, o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano. Eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de debater uma empresa com uma credibilidade imensa e que vem trazendo ferramentas importantes para o alagoano. Estou falando da Algás e tendo o prazer de receber o gerente comercial Fábio Souza, que vem traçar aqui toda essa explanação, né, e também algumas coisas que a gente vai debater agora no segundo bloco. Mas antes eu queria, produção, por gentileza, passa um vídeo que vai mostrar a dimensão dessa empresa genuinamente alagoana para você. Numa terra onde a natureza se mistura com o progresso, uma teia de energia limpa se espalha, dando vida a novas ideias, criando novas oportunidades, garantindo o futuro. Assim, nasceu uma empresa chamada Algás. O desafio, transformar o combustível em uma corrente de desenvolvimento sustentável. E conseguimos. Abraçamos a energia em suas formas renováveis. Hoje, ela é parte fundamental do dia a dia dos alagoanos. É a energia que flui além dos dutos, circula pelas ruas de nossa comunidade, impulsiona nossa cidade, alimenta lares, fortalece a vida de cada negócio, constrói sonhos. Nós somos a Algás. Somos energia que transforma. A força silenciosa que liga Alagoas ao futuro. Onde energia sustentável e limpa é mais que uma escolha, é um legado. Aí está, pessoal, Algás, uma empresa séria, avalizada por vários pilares. No campo comercial, a gente estava conversando agora no café do Sebrae e a gente falava exatamente da importância, né, que o comércio tem para a aquisição do gás natural como seu maior aliado. E eu pergunto, a nível de vantagens, porque hoje tudo resvala lá no caixa da empresa, né? E claro, a partir do momento que eu tenho algo que é economicamente mais vantajoso, eu passo a ser um objeto indutivo. A quem não tem vai saber que eu estou me dando bem e vai certamente também querer, né? Isso é natural e é peculiar no mundo dos negócios. Isso é gratificante para vocês e aquela empresa, né, que, como eu falei, né, que resvala no caixa da empresa, que ainda não tem esse fortalecimento. A Algás se faz presente também no comércio, em todos os segmentos, como a gente debateu logo no final do bloco anterior, ou tem algum que, Neto, isso aqui a gente não consegue, tal, ou é 100%? Bom, o gás natural ele consegue suprir muitas demandas dentro do estabelecimento, né? Então, quando você fala de estabelecimentos comerciais, eles buscam geralmente algumas coisas, e eu vou citar aqui. Eles buscam praticidade, buscam conforto, buscam possibilidades de uso. Você tem uma rede de gás canalizado no seu estabelecimento, você pode ter N pontos de consumo lá para fogões, fornos, sistemas de aquecimento, banho-maria, fritadeiras, chapas. Você não tem limite, porque a nossa energia ela vai canalizada. Então, você não precisa se preocupar com espaço físico para ter reservatórios, não precisa se preocupar com aquela questão de ter que trocar botijões. Então, o aspecto segurança, você ao comprar o gás natural está recebendo segurança. Perfeito. Ao comprar o gás natural, você está recebendo praticidade, porque você só faz abrir o queimador, ligar o equipamento e ele está funcionando. Então, o gás natural ele é um aliado estratégico para um estabelecimento comercial, porque você consegue ter, através de um único energético, várias possibilidades de uso, vários benefícios. Não se preocupa nem com a conta, que a conta só chega ao final do mês, não se preocupa com estoque, não se preocupa com movimentação, com armazenamento, com uma série de outras coisas. E o gás natural ele tem uma estrutura tarifária que ela já beneficia o cliente. Por quê? A gente pratica uma tarifa que ela é uma tarifa em cascata. Quanto mais o cliente consome, automaticamente ele vai caindo numa tarifa que vai tendo um desconto. Então, assim, todos esses pilares reunidos e associados, eles trazem uma experiência diferente quando o cliente é um cliente Algás. Vocês propagaram, quer dizer, estão propagando, né? E eu acho fantástico, a economicidade de até 45%, meu amigo e minha amiga. Se você está achando que está gastando muito dinheiro com combustível, né, existe uma ferramenta chamada GNV. Né, o kit GNV passa a ser um aliado de vocês em detrimento ao Algás. Como é que de repente a Algás passa a ser um grande aliado, principalmente daquele empresário, né, que tem Uber,
táxi. Eita, Neto, eu vou ter que ir a Maragogi, mas estou gastando um dinheiro danado com combustível e tal. E de repente você tem uma ferramenta que lhe dá 45% de economicidade. Passa para a gente. Isso é muito importante na renda familiar. Exato. Né? O gás natural veicular, ele proporciona esse tipo de economia aí na casa dos 45%, 50%, quando comparado com etanol e com gasolina. Então, isso para aquele autônomo, para aquele motorista de aplicativo, para aquele taxista, para aquele pequeno frotista, isso é sinônimo de resultado no seu negócio ao final do mês, né? Então, você consegue com o gás natural ter essa economia. Tem um outro benefício que o gás natural automaticamente traz para os seus usuários, que é um benefício no IPVA. Os carros hoje aqui em Alagoas que são adaptados para uso de gás natural, eles têm um desconto no IPVA que pode chegar até 54%, dependendo da potência do veículo. E você também agride menos o meio ambiente, né? Porque o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, é um combustível que emite menos poluentes, é um combustível aliado do meio ambiente. E nesse contexto do gás natural veicular, a gente vê aí ganhando tração recentemente, ganhando destaque. O gás natural ele é reconhecido como combustível da transição energética, né? É um combustível que propicia que indústrias que antigamente funcionavam com óleo combustível, com óleo diesel, pudessem descarbonizar seus processos a partir do gás natural, reduzindo significativamente suas emissões. E hoje está ganhando muito destaque, está ganhando muita velocidade a transição energética do transporte de cargas e de passageiros. Hoje o Brasil é um país que ele é deficitário em relação à sua produção de diesel, né? A gente importa diesel para poder operar o país como um todo, né? A gente é um país tipicamente de transporte rodoviário. A nossa logística funciona basicamente através das rodovias e o principal combustível é o óleo diesel. E cada vez mais os veículos pesados movidos a gás natural estão ganhando destaque. Hoje eu acho que 50% do consumo de óleo diesel do país é para transporte de cargas e passageiros. E hoje a gente já tem aí ônibus a gás, a gente já tem caminhões pesados e caminhões leves a gás, micro-ônibus a gás. Então, isso mostra que o gás natural, que fez aquele processo de transição energética das indústrias lá da década de 80, de 90, de sair dos óleos pesados e ir para o gás natural, para uma matriz mais limpa, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar e de fomentar essa transição no transporte rodoviário também. Não só nos veículos leves, que eu já citei aqui, o taxista, o motorista de aplicativo, o comerciante que tem uma frota que faz a sua logística de entrega, o panificador que tem uma rota de entrega, aquele cara que produz refeições para contratos em pequenas indústrias, em construção, em obras da construção civil, esse cara que já usa o gás natural. Então a gente vê essa nova vertente, né? essa nova, eu diria que, limpeza de matriz energética sendo permitida através do gás natural. Isso é interessante que você está passando, né? São também ferramentas importantes, ônibus, caminhão. E aí vem uma pergunta também muito importante, né, de que forma o gás também está estendendo, né, no seu complexo de abastecimento. Porque muitas vezes o cara, não vou botar o gás, né, no meu ônibus, no meu caminhão, porque eu vou para Delmiro Gouveia e de repente eu vou precisar abastecer e eu não tenho como. E aí também existe a preocupação por parte da empresa em relação a isso. E de que forma vocês estão tentando, né, ampliar, no caso, você falou em 90 quilômetros, de 900 quilômetros, 600 quilômetros. Mais de 600 quilômetros de gasoduto. Né, de gasoduto. E aí de que forma você, claro, pretende oxigenar todo o estado para que, claro, possa ser muito mais atraente você ter um caminhão, um ônibus a gás veicular do que a diesel. Hoje já tem grandes operadores logísticos que fazem rota de distribuição aqui por Alagoas e que já se beneficiam do gás natural. A nossa estratégia de atuação, ela, principalmente no atendimento a essa demanda do transporte rodoviário, transporte de cargas e transporte de passageiros, ela está muito ancorada também nos estados vizinhos. Hoje existe um movimento regionalizado e nacionalizado que se chama o fomento aos corredores azuis, corredores verdes, corredores sustentáveis. O que é que significa isso? É uma integração de informações das distribuidoras e das suas vizinhas. Para quê? Para que a gente possa, de forma, eu diria que consorciada, criar essa infraestrutura nas principais rodovias estaduais e federais, para que a gente possa
dar essa opção para os operadores logísticos fazerem a sua programação. Hoje em dia, o transporte de cargas ele é muito automatizado, né? Existe o GPS que predefine uma rota, existe hoje já um controle em relação à jornada do motorista, não tem mais aquele motorista que passa a noite toda, ele tem que cumprir as pausas. Então, há essa integração tanto dos operadores logísticos com as companhias de gás e com os empresários donos de posto. Para quê? Para que a gente consiga montar essa infraestrutura e conseguir atender essa demanda que cada vez mais está crescente. Coisa bacana, cara, muito bom. Quer dizer, o motorista sai da capital alagoana, já sabe qual é o posto que ele pode dormir, o posto que ele pode reabastecer o gás dele. Então, assim, isso é uma composição sólida de negócio e que ao gás vem, né, como nós debatemos aqui, indústria, comércio, posto de gasolina, e vem oxigenando também o setor imobiliário. Eu digo sempre o seguinte, onde começou essa atmosfera do setor imobiliário em detrimento ao gás aqui de Alagoas? Bom, dos meus 17 anos aqui de Alagoas, né, a gente conseguiu ver esse crescimento aí do mercado imobiliário, né? Eu acho que os prédios mais antigos aqui de Maceió, eles devem ter 40, no máximo 50 anos. Então, a gente pode dizer que o fenômeno verticalização, morar em apartamento, morar um em cima do outro, ele é uma coisa recente aqui em Alagoas. Desses 40, 50 anos, 25 a Algás já está atuando. A gente ligou o nosso primeiro estabelecimento, nosso primeiro edifício residencial em 2001, mais ou menos. Então, assim, nesse momento, estrategicamente, a companhia viu que esse era um segmento que estava despontando como um segmento de crescimento, de franca expansão. A construção civil, ela nacionalmente, ela é um grande empregador, é um grande movimentador de recursos. Então, a Algás decidiu estrategicamente começar a capilarizar a sua rede. Lembra lá no começo que eu falei que a gente tinha basicamente 6 clientes em distritos industriais, grandes indústrias, então a gente começou a capilarizar a nossa rede na área urbana. Aqui em Maceió a gente tem uma concentração populacional na parte baixa, a gente tem esse fenômeno já crescendo para as outras áreas aqui, então a Algás sempre acompanhou esse crescimento. O desenvolvimento, um grande shopping como a gente teve lá em 2008, ali na região do Benedito Bentes, o que foi que aquele shopping fez com aquela região? Transformou a região. É uma região que ela hoje tem mais de 6 mil apartamentos, 10 mil apartamentos mais ou menos naquela região, que foram atraídos por um grande empreendimento que mudou a cara, que mudou o perfil comercial, o perfil econômico daquela região. Então a Algás sempre está atenta a isso e a gente sempre está de mãos dadas com o setor imobiliário. Hoje, eu diria que praticamente 100% dos empreendimentos que são lançados aqui em Alagoas, eles já contam com gás natural. Por quê? Ter gás natural é mais prático, é mais seguro, é mais... você como usuário, você não está nem aí se tem estoque, se não tem, é só lá ligar seu equipamento. Usar gás natural dentro de uma residência já não é mais só ter gás no fogão, é ter gás no aquecimento de água para o banho, é ter gás no aquecimento de água da piscina, é ter gás numa varanda gourmet para você receber seus convidados, é ter gás nos pontos de áreas comuns do condomínio, no salão de festa, nas áreas gourmet, para você poder ter momentos em família e o gás natural também participando disso. No caso, aquela construtora que ainda não está na concepção de avanço, né, como a construção civil vem adotando e que ainda não tem nos seus empreendimentos o gás, da Algás, de que forma também, né, existe algum setor, é claro que uma construtora tem uma situação diferente de tratamento, de sentar, de viabilidade, se pode, o que deve ser feito, enfim, e de que forma ela pode, né, e certamente alguém da construção civil está assistindo a gente, está começando aquela obra ainda acanhada, mas que quer ter o prazer de ter o Algás como parceiro, de que forma ela pode procurar, quem procurar? Esse contato ele é diretamente com a área comercial, diretamente comigo e com o meu time comercial lá, mas também pode acontecer pelos nossos canais de atendimento, pelo nosso algás.com.br, pelo nosso 117. E a gente, quando acolhe um empreendimento residencial, um lançamento, a gente não simplesmente diz, seu empreendimento vai ter gás natural. A gente participa da concepção desse empreendimento. A gente senta com os empresários, senta com os projetistas, senta com os engenheiros das construtoras e a gente define para aquele perfil de empreendimento, a gente acaba auxiliando na especificação do que vai ter de gás naquele empreendimento. Eu acho que
que o interesse não é único e exclusivamente colocar gás no empreendimento, é ter um prédio que vai ser. É a gente poder influenciar, poder ajudar na definição, poder fomentar e despertar para outros usos que no final das contas vai tornar o empreendimento que aquele construtor está fazendo um empreendimento mais diferenciado, com mais itens de conforto, com mais possibilidade de uso, com mais diferencial, digamos assim, tanto para a venda quanto para o uso pelo futuro morador. Como todo ditado, estamos praticamente encerrando o nosso tempo. Eu disse a você que era bem rápido, né? Prazeroso conversar sobre coisas de Alagoas, coisa nossa. Né? Qual a composição da Algás, administrativamente falando? Né? Porque muita gente, Algás, né? Fica ali na gruta, né? E aí, mas existe uma composição que faz com que tudo isso ande. Sim. Qual a composição administrativa hoje da Algás? A Algás hoje ela é uma empresa de economia mista. Ela é formada por 3 sócios. Um deles é o governo do estado, o outro é a Mitsui Gás e Energia, uma empresa de origem japonesa, mas que tem negócios em várias linhas, em vários ramos, em vários setores. E a gente tem a Norgás, que são Mitsui e Norgás são 2 sócios privados que participam da administração diretamente. A nossa diretoria ela é formada por 3 diretores, cada diretor é a indicação de um dos acionistas. E é essa diretoria que traça as estratégias, toma as decisões com todo o suporte do técnico e operacional e tático da empresa. Que coisa bacana. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, dizer da nossa alegria, gente, de debatermos aqui coisa nossa, né? Uma ferramenta importante para o dia a dia do alagoano, com várias vertentes, como nós discutimos aqui, indústria, comércio, posto de gasolina, setor imobiliário. Então assim, a gente fica alegre, né, em ser o elo dessa informação para que chegue até você. Então assim, eu quero, Fábio, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e que você possa sempre, né, fazer dessa poltrona aí a sua verdadeira tribuna para vir aqui conversar com o povo de Alagoas. Mais avanços, mais novidades, né, mais ferramentas, enfim. Faça sempre desse espaço o espaço onde a sociedade possa ter esse elo com a Algás. Nós é que agradecemos esse convite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer bater esse papo, é um prazer falar um pouco da Algás, fazer com que cada vez mais alagoanos conheçam a Algás, saibam o que é que a Algás faz, saibam o que é que a Algás, como a Algás participa do seu dia a dia. Eu costumo, em algumas falas, dizer que a Algás está tão integrada na vida das pessoas, na vida do alagoano, que a gente participa de toda a jornada da vida, porque a gente tem estabelecimentos que são maternidades e usam gás natural, e a gente tem até o crematório também. Que encerra o ciclo. Recebe e a gente vai termina. Até um pouco além. Eu tenho clientes comerciais que são centros espíritas. Então, assim, a jornada bacana, ela é bem intensa e o gás natural está muito presente, está muito consolidado, está cada vez mais fazendo parte até, às vezes, invisivelmente, né? As pessoas nem sabem, mas estão utilizando gás natural. Uma coisa intangível, você não consegue pegar, mas que faz parte, sim, da vida de todos nós alagoanos, né? Não é isso? Isso. Mais uma vez, leve o nosso abraço a todos que fazem a Algás aqui em Alagoas, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está na contramão da Algás, nada está dando certo na sua empresa, capital de giro foi embora, estoque, meu Deus, não tenho mais nada, Neto. Calma. Amanhã dá um pulinho do Sebrae, procura lá um consultor do Sebrae, debate com ele, coloca na mesa as suas adversidades e pode ter certeza que ele vai dizer os caminhos que você vai traçar para sair desse atoleiro. A vida é assim, gente. Tem seus momentos bons, mas também tem seus momentos difíceis e o programa Neto Alto oferta para você uma ferramenta muito bacana, muito importante, que é o Sebrae. Sebrae, a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá certo? E falando, claro, aqui no nosso programa, debatemos a economicidade. Se você ainda não tem, não possui o kit GNV para o seu carro e para que você possa ter até 45% de economicidade, faça como o nosso querido gerente comercial da Algás acabou de falar aqui, bota o kit GNV e coloque até 45% de economicidade dentro do seu bolso. Sabe por quê, gente? Porque com Algás você faz muito mais, gastando muito menos. Algás, vai lá, tá bom? Na direção cinematográfica, meu querido Marcial Rufino e Carlos Diego. Na direção técnica, Casa de Reis Filmes.
estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.